Vai, agora foi. Estamos sendo gravados? Estamos sendo gravados. Bom, vamos retomar então, pessoal. Não vamos esquecer esse esquema, né? Sempre vai ser assim, a gente sempre vai ter que transformar as nossas questões de circuito elétrico numa coisa mais simples possível. Na verdade, ele fica até com uma cara mais simplificada ainda, né? A gente não precisa pensar nos aparelhos que estão medindo. Então, a gente tem uma fonte de energia, a transmissão de energia, o consumo de energia e essas duas relações matemáticas que vão governar aí as nossas questões. Vamos ver as questões que eu separei. Lembrando aqui, né, eu acho que eu já passei um monte de PDF para vocês com lista de exercícios. E eu estou tirando algumas questões, a maioria das questões dessas listas que eu passei para vocês. Aqui nós vamos falar primeiro, só porque, como eu comentei um pouco da lei de Ohm, né, a verdadeira lei de Ohm, que não é exatamente aquela relaçãozinha matemática, eu vou ler essa questão aqui e deixar a gente pensar. Só preciso me esconder aqui para não me atrapalhar. Muito bom. Uma questão. Um resistor, né, de resistência elétrica R, a Rzão, aí, ele é ligado a uma bateria, como está mostrando aquela figura. Né? A tensão elétrica na bateria, a diferença de potencial aplicada no resistor, está ali escrita, né, V de A a B, né, diferença de potencial entre A e B. E a corrente elétrica I passa por ele. Ele pode variar, né, mudando ali alguma coisa na bateria, ele pode variar a tensão elétrica e ele verifica que, mesmo variando essa tensão elétrica, a resistência elétrica do resistor permanece constante, permanece sempre com o mesmo valor. Ele muda a tensão e não muda a resistência. Assinale a alternativa que representa o melhor gráfico para representar, isso que está acontecendo. Então, um tempinho para vocês, responde aí no chat com o André. Ele está variando a diferença de potencial, ele está variando a tensão elétrica, mas a resistência elétrica não muda. A resistência elétrica não muda. E o que está acontecendo no circuito? Qual é o melhor gráfico? Interpretação de gráfico, pessoal, vai cair, tá? Isso aí vai aparecer no Enem, vão ter umas 10 questões sobre isso no Enem. A gente vai ter que se acostumar com isso. Eu não sei se vai ser em eletricidade, provavelmente vai, tá? Mas eu não sei se vai ser em eletricidade, em mecânica, em história, não sei. Vai aparecer em alguma coisa, em português, interpretação de texto. O cara vai colocar uma figura malvada de um gráfico, você vai ter que interpretar esse negócio. Vai aparecer umas 10 questões sobre isso. Então, vai respondendo no chat com o André. E eu preciso de pouca coisa para responder essa questão, né? O primeiro gráfico, eu já vou ajudar vocês na interpretação, né? O que ele está mostrando no gráfico? Para você interpretar um gráfico, em geral, esse gráfico vai ter dois eixos, né, com duas variáveis, né, duas grandezas que estão em jogo aí na situação do exercício. Aqui ele está colocando R de resistência, né, num eixo e I de corrente no outro eixo. Ele está mostrando aqui que, na letra A, conforme a corrente elétrica está variando, a resistência elétrica desse circuito, desse aparelho, está variando. E aí, só essa leitura já mata a letra A, né? Ele está falando aqui no enunciado que a resistência elétrica permanece constante, então, bom, esse gráfico que não pode ser o correto, afinal de contas, nesse gráfico a resistência elétrica está variando. Então, a interpretação de gráfico não é uma coisa tão difícil e ela, na verdade, ela é muito útil, ela pode nos ajudar bastante nas questões, principalmente questões numéricas, envolve muita continha, às vezes você mata avaliando o gráfico. Tá? Então, eu não estou olhando o chat, não vou julgar ninguém por nenhuma resposta, nem o André que está olhando vai julgar. Mas se esforça aí e tenta responder para ele. Vou avançar mais uma letra aqui, né? A letra B, ela também fala uma coisa meio maluca, né? O que está falando aqui na letra B? Independente do que acontece com a corrente elétrica desse circuito, a diferença de potencial desse circuito permanece constante. Ora, o nosso amigo aqui falou que ele está variando a tensão elétrica, variando a diferença de potencial aqui na bateria. Se está variando a diferença de potencial, está variando a tensão, então essa diferença de potencial entre A e B não pode permanecer constante. Isso aqui também é falso, a gente não pode assumir isso como verdade, essa letra B também não pode estar correta. E aí, a gente já matou a questão, né? A letra C ela também mostra aqui um gráfico muito esperto, com uma reta, né? Uma inclinação constante aqui, que é curiosa. Né? Mas ele está falando que, conforme vai mudando a corrente elétrica do circuito, a resistência elétrica também varia. Ela começa em zero e ela vai aumentando aqui.
tanto a corrente quanto a resistência vão aumentando. Então, assim como a letra A resistência elétrica também está variando na C, e ele falou que a resistência elétrica não varia, permanece constante, então nem a A nem a C podem ser verdadeiras, a gente matou a questão. E aí vamos ver porque que essa daqui é verdadeira. Ele estava falando para você o seguinte: conforme aumenta a diferença de potencial, a corrente elétrica no circuito também aumenta. Então, aumenta a tensão, aumenta a corrente. Aumenta a tensão, aumenta a corrente. Se a gente lembrar das relações matemáticas, quanto maior a tensão, maior a corrente, e ele está colocando aqui uma linha reta, né, uma relação muito específica, uma relação linear aqui entre essas duas constantes, a gente vai voltar aqui na nossa principal relação, né, na lei de Ohm, que é U igual a RI. Quanto maior a tensão, maior a corrente. Isso daqui tem toda a cara de uma relação linear. Isso daqui está dizendo que a resistência elétrica ela é constante, ou seja, dobra a tensão, dobra a corrente também. Triplica a tensão, triplica a corrente também. Isso daqui é constante. Então, esse gráfico dessa questão, que é a resposta certa, tem tudo a ver com aquele resistor ômico, um resistor que respeita a lei de Ohm. A resposta dessa questão é a letra dele, dada, as outras três não respeitam o enunciado. Essa aqui já é uma questão mais interessante. Vamos ler a questão, né? São dados 2 fios de cobre de mesma espessura e uma bateria de resistência interna desprezível em relação às resistências destes fios. O fio A tem um comprimento C, sei lá o que significa isso. E o fio B tem comprimento 2 vezes C. Na prática, o fio B é 2 vezes maior que o fio A. Inicialmente, nesse circuito, apenas o fio A está ligado na bateria. Ele é ligado nas extremidades da bateria, sendo percorrido por uma determinada corrente elétrica I aqui. Em seguida, nesse circuito, ele liga o fio B, produzindo essa configuração mostrada na figura. Nessa nova situação, o que a gente pode afirmar, né? E aí vamos fazer aqui algumas considerações. Primeiro, fonte de energia. Fonte de energia é a bateria. Ele fala que é uma bateria ideal, que ela não consome nenhuma energia, né? Mesmo as baterias vão ter alguma resistência. Vai ter carga andando, vai ter aquecimento na bateria. Isso é bastante comum, na verdade. A bateria ideal tem essa propriedade aqui, que está escrita resistência interna desprezível. Beleza. Então a gente tem a fonte. Cadê o consumo e a transmissão de energia? Aqui está no mesmo elemento. O fio está transmitindo energia e está consumindo. Isso aqui, por exemplo, é um chuveiro elétrico, em que o condutor de energia, ele consome energia elétrica e entrega energia térmica, ele está esquentando. Então, isso aqui pode ser um aquecedor, por exemplo, né? Ele recebe energia, consome essa energia e ele está esquentando. Então, a primeiro está só ligado ao lado A e depois é ligado ao lado B, e o lado B tem o dobro do comprimento do lado A. O que a gente pode afirmar aqui? Olha, essa questão aqui, eu vou trazer alguma matemática para a gente estudar um pouco, mas essa questão a gente consegue matar só lendo o enunciado, né? Às vezes ele ou não é muito esperto, ou ele é até um pouco maldoso, né? Porque ele faz você fazer um monte de conta e depois você vai ler o enunciado e a resposta já estava na cara. Então aqui eu vou fazer essa leitura bem rápida para a gente matar a questão e seguir para a próxima parte. Na nova configuração, né, depois que ele liga o fio B, o que acontece com o lado A? Será que a corrente aumenta? Será que ela diminui? Será que ela permanece a mesma? Né? Ele está abordando essas questões aqui nas alternativas. E aí eu vou falar para vocês, um raciocínio bem simples. Pensa na sua casa que tem uma certa fonte de energia disponível, né? As várias tomadas espalhadas na sua casa. Quando você liga um novo aparelho, não muda a energia elétrica que está sendo consumida nos aparelhos antigos, concorda? Nos aparelhos anteriores. Às vezes, é um aparelho muito potente, quando ele é ligado, ele dá aquela queda de tensão, muda até a cor da lâmpada e tal, mas as coisas voltam ao normal, né? Então, o comum de um circuito elétrico, quando você liga várias coisas na mesma fonte de energia, um lado não conversa com o outro. Afinal de contas, o lado A está ligado nessa fonte de energia, o lado B também está ligado na mesma fonte de energia, e um lado não tem nada a ver com o outro, eles são isolados, eles estão em paralelo. A gente vai ver bastante isso na próxima aula.
o que muda aqui na prática? O que muda na prática é que, bom, tem mais gente usando a energia. A conta da energia elétrica aí vai aumentar, ou a bateria elétrica aqui vai durar menos tempo. O consumo de energia vai ser maior. Mas um lado não conversa com o outro. Então, se esse cara aqui, se não mudou a fonte de energia, e não mudou o comprimento do fio A, não mudou o consumo de energia do fio a corrente elétrica no fio A continua sendo a mesma. Ele não está nem aí para o fio B. E aí você já matou a questão, a resposta certa é a letra B. Você não está mudando o circuito elétrico do lado A porque ligou um novo circuito. Ele só vai durar menos tempo, vai ter menos energia disponível no sistema. Só que ele poderia ou não ter sido tão esperto assim, ou ter tentado abordar outras coisas, né? E aí, como a questão é legal, e até tem a ver com uma dúvida que vocês trouxeram, eu vou jogar fora essas alternativas e vou trazer aqui uma matemática para a gente. Eu vou pegar o meu quadro, já que eu não tenho a mesma letra bonita do André, eu vou lembrar aqui daquela fórmula que a gente falou lá atrás, lembra? Resistência igual a resistividade vezes o comprimento dividido pela área. Bom, primeira coisa, fio de cobre. Se os dois lados têm um fio de cobre, os dois lados têm a mesma resistividade, o material é o mesmo. Segundo lado, área. A área é a mesma também. Ele fala em algum momento que eles têm a mesma espessura. Então, um lado A e o lado B, os fios têm a mesma espessura. Então, a área é a mesma. Agora, o comprimento é diferente. Um lado vale C, o outro lado vale 2C, ou seja, o lado B é 2 vezes maior do que o lado A. Essa é a grande mudança. E aí, bom, olha para cá, né? Olha para essa fórmula. A resistividade é a mesma, a área é a mesma. Se você dobrou o lado, se você dobrou o comprimento, naturalmente você vai dobrar a resistência. Quanto maior o comprimento, maior a resistência. E aí como é que fica? A nova resistência, a resistência do lado B é 2 vezes maior do que a resistência do lado A. E aí isso aí já era esperado, né? Pensa lá num corredor atravessando. Quanto maior o corredor, maior a resistência, maior dificuldade de atravessar esse corredor. E aí você já está indo para o final da questão. Eles estão ligados, os dois lados estão ligados na mesma bateria, ou seja, a fonte de energia é a mesma, a tensão elétrica é a mesma. E aí o que acontece com a corrente? Olha, eu já tenho informações sobre a tensão e a resistência, vamos estudar a corrente elétrica. Se eu fizer pegar a resistência elétrica que está multiplicando a corrente e passar para o outro lado, né? Lembra, né? Quem estava multiplicando sempre vai passar para o outro lado para o denominador, passa dividindo. O André adora falar isso. E aí a gente pode estudar, por exemplo, a corrente elétrica do lado A. A corrente elétrica do lado A é a diferença de potencial original aí desse negócio, né, da bateria, dividido pela resistência elétrica do lado do fio A. E no lado B, o que acontece? O fio B ele tem o dobro da resistência. Se ele tem o dobro da resistência, ele vai provocar aqui, né, ele vai receber a metade da corrente. Como é que é? Eu tenho o dobro da resistência elétrica, então para ter a mesma tensão, vai ter a metade da resistência elétrica. Essa é a grande conclusão que a gente chega. E aí a gente pode guardar esse enunciado e voltar lá para as alternativas do rapaz. A corrente no fio A é maior do que antes? Não, ela não muda. A corrente no fio A continua igual antes? É verdade, a gente já tinha falado sobre isso. A corrente nos dois fios é a mesma? Não, do outro lado é a metade. A corrente do fio B é maior do que a corrente do fio A? Não, ela é a metade, ela é menor. E a soma das duas é a mesma anterior? Não, não é a mesma porque, enfim, não é, né? Porque a gente tem uma nova corrente que está aparecendo aí no circuito. Então, a resposta correta aí é a letra B de bola. Seguindo aqui para uma nova questão, essa questão aqui é teórica, lembra? Ela foi até a questão exemplo que eu falei na nossa primeira aula. Vamos ler rapidinho, né? Qualquer dúvida, fala com o André. Em alguns manuais de instrução de aparelhos elétricos de alta potência, né, uma das principais recomendações é a seguinte: não utilize, em hipótese alguma, aqueles pinos T, né, aquele conector de T, ou Benjamin, né, uma extensão, para você ligar vários aparelhos na mesma tomada. Isso pode ocasionar um aquecimento prejudicial e até a queima das instalações. Esse aquecimento prejudicial está relacionado com o quê? Eu não vou trazer nenhuma matemática para a gente, não. Nós vamos fazer uma conversa aqui bastante teórica mesmo, até para forçar aqui a mensagem. Pessoal, quase tudo que a gente vai, ou tudo que a gente vai estudar
relacionado a circuitos elétricos, seja o brilho de uma lâmpada, o aquecimento no chuveiro, o tamanho do choque que você vai levar no negócio, ou o aquecimento indesejado aí, né, por causa de uma conexão mal feita, tudo isso está relacionado com a quantidade de energia que está entrando, que está rodando no sistema. E a quantidade de energia que está rodando no sistema depende da fonte? Depende. Depende do aparelho elétrico ligado? Depende. Mas, principalmente, vai depender da carga elétrica andando nesse negócio, vai depender da corrente elétrica. Sempre essas questões vão estar relacionadas principalmente com a corrente elétrica. Lembra? Se você ligar mais de um aparelho na mesma tomada, a gente pode até usar aqui a figura anterior. Mais de um aparelho ligado na mesma tomada, a corrente de um lado é a mesma, a corrente do outro lado não tem nada a ver com a do primeiro, mas na mesma tomada a gente vai estar recebendo as duas correntes. Na mesma tomada, né, se tivesse um T aqui, esse Tzinho aqui, ele ia estar recebendo as duas correntes elétricas. Então a corrente elétrica desse conector, numa extensão, ela aumenta. E esse aumento da corrente elétrica, o que significa corrente? Carga elétrica em movimento. Tem uma sobrecarga elétrica, tem mais carga elétrica, ali vai ter mais efeito. Mais luminosidade, mais aquecimento no chuveiro e mais risco aqui de você ter um aquecimento indesejado. Então a resposta teórica mesmo é corrente elétrica. A tensão na tomada não aumenta, porque a tomada está lá, 110 volts, sei lá. A resistência ela não aumenta. Bom, e aí o resto é baboseira, né? A resposta é corrente elétrica. Vamos, mais um. Eu estou com mais exercícios aqui. Eu acho que a gente tem confirmado uma aula de matemática já, né? Então vamos encerrar depois dessa, para a gente conversar mais um pouco. Mas esse aqui é uma questão bem interessante também sobre potência. E sobre o chuveiro, sobre coisas práticas do dia a dia. Um chuveiro elétrico está instalado em uma casa com a rede elétrica de 110 volts. É muito comum isso. Um eletricista considera aconselhável alterar a instalação elétrica dessa casa, né, de 110, ou desse chuveiro, pelo menos, de 110 para 220 volts, e utilizar um chuveiro com a mesma potência do anterior. Porque isso, né, nesse novo chuveiro, vai acontecer algum efeito aí que ele está interessado. Isso é muito comum, inclusive existem padrões diferentes, né, em instalações de fábrica, né, em vários outros lugares, a gente tem outros padrões, não de 110 volts, para 220 volts, até 440 volts, a gente tem outras diferenças de potencial elétrico. No Nordeste é muito comum ter esse outro padrão de tensão elétrica. Vamos ver qual é o efeito disso, né? Por que um eletricista iria sugerir algo assim? Antes disso, né, eu já preciso chamar a atenção aqui. O cara está falando que o aparelho vai ter a mesma potência. Ora, a mesma potência traz uma informação muito importante. Se é a mesma potência, lembra que a potência é energia sobre tempo. Então ele vai consumir a mesma energia. Se a potência é a mesma, não vai mudar o consumo de energia. O outro aparelho vai consumir a mesma energia. Então a letra A e a letra B estão erradas. E como é um chuveiro que está consumindo a mesma energia elétrica, ele vai entregar a mesma energia térmica. Ele vai consumir a mesma energia elétrica, ele vai entregar a mesma energia térmica, porque a potência é a mesma. Isso já dá para matar aí 3 alternativas. Se é a mesma potência, não tem mais nem menos energia e não gera mais calor, porque ele não tem como ele produzir mais energia térmica. Já matou aí 3 alternativas. De novo, a questão vira sobre corrente elétrica. Ele está produzindo mais ou menos corrente elétrica. Desculpe, ele vai ser percorrido por uma corrente elétrica maior ou menor. Vamos jogar esse negócio fora. Vamos trazer o meu quadro. Um quadro pequenininho resolve. As duas grandes fórmulas que a gente precisa, né? A lei de Ohm lá. U é igual a R vezes I. A gente tem alguma informação sobre isso. A gente sempre vai usar esse negócio. A outra é a definição de potência elétrica. A potência elétrica é produto de tensão vezes corrente. E aí, a gente precisa ter cuidado aqui, não é só, de novo, né, que eu preciso estudar aqui a corrente elétrica, ela é potência dividido por tensão. Bom, a primeira informação dada pelo sujeito, a potência elétrica é a mesma. Então, a nova situação, a potência elétrica é igual à anterior. Não tem mistério nisso. Porém, a ligação elétrica é diferente. Ele tem uma nova tensão que é o dobro da tensão elétrica anterior, né? Então, a potência é a mesma, mas a tensão é o dobro. O que acontece com a corrente?
A nova potência, eu posso falar que ela é a nova tensão vezes a nova corrente. Isso aqui era verdade antes e é verdade depois. Como eu tenho a mesma potência e o dobro da tensão, o que, que acontece com a corrente? A nova corrente ela é a mesma potência dividida por uma tensão 2 vezes maior, ou seja, essa nova corrente ela caiu a metade. Ela caiu a metade, né? A nova corrente ela é a metade da corrente anterior. Lembra aqui do P sobre U? P sobre U era a corrente anterior. Então, a nova corrente ela é a metade da corrente anterior. Aí já dá para matar a questão. Ela é percorrida por uma corrente elétrica menor. Qual é a vantagem disso? Aparelhos elétricos que são percorridos por correntes elétricas menores, eles perdem menos energia por geração de calor. Lembra do efeito Joule, da dissipação de calor? Então, tudo bem. O chuveiro elétrico vai produzir a mesma quantidade de calor porque ele tem a mesma potência. Mas o circuito elétrico como um todo, ele vai ter uma corrente elétrica menor. Ele vai ter menos risco de aquecimento, menos risco de explosão, de faísca, de qualquer coisa, porque tem menos carga elétrica percorrendo esse circuito. Então, essa instalação elétrica ela é mais eficiente. Ela usa uma corrente menor, ela pode usar um fio mais barato, um fio de área menor, porque ele não se preocupa com a resistência elétrica desse fio. Então, é um circuito mais inteligente. Por isso que instalações fabris, né, onde demanda grande quantidade de aparelhos potentes, é muito comum a gente usar grandes tensões para reduzir a corrente elétrica que está rolando ali no circuito. André, pode falar, a gente tem outras, nesse material que eu vou encaminhar, tem outras questões para a gente bater um papo, né? Mas eu acho que isso aí já deu uma boa resumida da aula. Boa noite, pessoal. Bom, tem 7 minutos de aula ainda, Paulo. Estão pedindo aqui só para você repetir a parte da continha que você fez. Como que você chegou que a nova corrente... como que você chegou que a nova corrente é metade da corrente anterior? Show. Pessoal, a gente tem realmente 7 minutinhos, a gente até pode usar ele sem problema, só vamos chamar a atenção que eu acho que tem aula daqui a pouco, né? Então, como tem aula daqui a pouco, a gente não pode... Não, Júnior, não tem aula de matemática, não. Ele trocou para o dia do Copertino. Ah, é? E não vai ter outra aula hoje, não? Não. Beleza. Ah, tá. Bom, a gente pode até nos aventurar um pouquinho mais. Aqui, essas duas primeiras aqui são fórmulas, né? Esse cara aqui a gente não pode jogar fora, nem esse cara aqui a gente pode jogar fora. Isso aqui são definições que a gente vai precisar carregar ao longo da nossa vida aqui na eletricidade. A gente chama isso aqui de lei de Ohm, né? Não é exata, a lei de Ohm não é exatamente essa, mas enfim, é muito útil a gente lembrar dessas duas definições. Tensão igual a resistência vezes corrente e potência igual a tensão vezes corrente. E aí, usando essa definição de potência, né? Se eu pego essa tensão aqui que está multiplicando a corrente e jogo para o outro lado, ela vai para o denominador, ela vai dividindo. Né? Eu isolei a corrente, que é o que eu quero, é igual a potência dividido por tensão. Então, separa aqui essa informação. A corrente original nesse circuito aí, né, é igual a P da potência original dividido por U, que é a tensão original, é o tal de 110 volts. Se ele não me deu mais números, eu nem trouxe para cá 110, mas esse U aqui vale 110. E aí vamos pensar agora na nova configuração. A nova configuração, que eu estou colocando sempre uma linha aqui para chamar a atenção, que é novo tem linha, tá? Então a nova configuração, ela tem a mesma potência anterior. A potência linha é igual a potência, não mudou. Ele afirmou isso. E aí, usando aqui a definição de potência, né? A potência linha é igual a tensão linha vezes a corrente linha, né? A gente pode repetir aqui essa coisa. Bom, eu já tenho que a potência é a mesma e a tensão aqui que eu não falei, ele é o dobro, né? A potência não mudou, mas a tensão dobrou. Então, a potência que ela vem para cá como sendo a mesma do anterior, mas a tensão ela vem como o dobro do anterior. Então, a gente substitui isso daqui nessa forma, a gente isola de novo aqui a corrente como eu fiz antes, passa esse 2U aqui que está multiplicando para o outro lado, ele vai passar dividindo, ele vai para o denominador. Ele estava multiplicando, vai para o outro lado dividindo. Então, a nova potência
é a mesma do anterior, P, mas a nova tensão é o dobro do anterior, 2 vezes U. E aí, se você lembrar aqui, né, o que é P sobre U, né? P sobre aqueles 110 volts lá. Eu só isolei aqui esse 1 sobre 2, né? É justamente o que a gente tinha antes, né? Isso daqui é exatamente a nossa corrente anterior. Então, a nova corrente ela é 1 sobre 2 vezes a corrente anterior. Ela é a metade da corrente anterior. E aí, ficou melhor? Usando a canetinha do André fica ótimo, né? Então eu não consigo fazer isso. O rapaz entendeu aqui, ó. Tirou a dúvida. Bom, interrompa a gravação aqui, Paulo. Pode interromper. Eu comento as outras questões.